Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre a propriedade Padding Top, mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades de CSS, então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né, João? É isso aí, bora lá pra vinheta. Roda a vinheta. Go! 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 Nessa aula vamos falar sobre Padding Top. Diferente do margem, o padding ele não trata de espaçamento fora de um elemento, ele trata do espaçamento interno. Ou seja, quando você coloca um texto, quando você coloca alguma informação dentro de uma div, dentro de qualquer elemento, esse espaço que fica entre o conteúdo e as margens internas, ou por isso o nome é espaçamento. Ele define a distância, como você está vendo aqui, entre a borda do topo e o conteúdo do elemento. Falando sobre os valores possíveis do Padding Top, nós podemos passar ali o length, ou seja, as unidades de medida, podemos passar initial e podemos passar inherit, né? Initial voltar ao valor inicial, inherit herdar ali como herança do elemento pai. O valor padrão é 0, então nós não temos o none nessa propriedade e nem o automático como algumas outras propriedades. E o valor herdado por padrão é não, então ele não recebe herança a não ser que você especifique isso. Exatamente. Bom, vamos ver um exemplo. Vamos criar um arquivinho no nosso VS Code chamado padding-top.html. Aqui nós podemos utilizar um detalhe bem interessante do Padding Top. Nós vamos criar aqui um bloco, né? Vamos zerar aqui o body, a margem e o padding do body, porque os navegadores já vêm com isso por padrão, né? Então nós vamos zerar aqui. Vamos criar o bloco e o item, assim como temos feito anteriormente. E a partir de agora você vai perceber que tem uma outra propriedade bem interessante para um seletor universal chamado box sizing. E você vai perceber que essa propriedade ela pode afetar o tamanho do elemento, principalmente no padding. E nós vamos explicar para você como a gente fazia antes e como que nós fazemos agora. Esse antes já é quase 10 anos atrás. Mas se você está se atualizando, talvez você aprendeu dessa maneira. Então nós vamos ver aqui o que o box size pode resolver e a gente diz antes porque só existia uma maneira de ser feito antes. Hoje você tem duas maneiras. Não quer dizer que a maneira de antes não deve ser jogada fora, né? Exato. É um recurso diferenciado, mas você vai entender aqui quais são essas duas maneiras que você tem para trabalhar com padding, tá bom? É isso aí. Vamos colocar aqui uma largura e uma altura para esse elemento bloco aqui. Vamos colocar um width de 50 VW, 50 do viewport, né? E a altura vamos colocar 70 aqui da altura do viewport, né? Então 70 VH. E aqui tem um detalhe, vamos colocar uma cor de fundo nesse bloco de um background color 27 3C75. Isso aqui é uma cor, um azul flat, né? E um elemento filho dele nós vamos chamar de item. E o item vai ter 100% de largura e 100% de altura. Eu posso colocar a altura em porcentagem porque o elemento pai definiu a altura, como já explicamos. E a cor de fundo desse item vai ser um 7F, 8F A6. É um cinza meio azulado. Vamos criar aqui o HTML dele, então vai ser uma div bloco e dentro dela uma div com a classe item. Muito bem, não definimos o padding ainda do bloco, tá bom? Vamos executar e provavelmente o que você vai ver aqui como resultado é só a div que está por cima, né? Porque ela pegou 100% de largura e 100% de altura. Repare bem o tamanho dessa div aqui, ó, se a gente inspecionar o elemento, tá bom? Ó, dá uma olhada, colocando o mouse aqui, ele gerou lá por ser display block, ele gerou uma margem lateral. Mas repare o tamanho dessa div sem a gente mexer em nada. Você percebeu ali, ó, 592, né? Olha lá, 592 e 655. Beleza. Vamos colocar agora o padding top, que é a propriedade que estamos aprendendo nessa aula. Vamos colocar aqui um padding top no elemento pai, no bloco, de 50 pixels. Padding top de 50 pixels. Bom, na hora que a gente atualiza aqui, olha o que aconteceu. O padding top, ele criou um espaçamento interno. Então a nossa div item, ela desceu um pouquinho do topo. Ótimo, é isso aí que tem que acontecer. Só que temos um side effect. Grave esse nome, side effect significa efeito colateral. O que é esse efeito colateral? Por padrão, o box size de todos os elementos, ele é content box, ou seja, depende do conteúdo. Se o conteúdo cresce, a caixa cresce também. Tá? No Box Model é assim que funciona por padrão. Dá até pra gente visualizar aqui de uma maneira
pouco mais simples, ó. Aham. Vou colocar aqui 500 pixels, Certo? ok? Então, meu bloco, ele tem 500 pixels de altura, height, ok? Vamos lá no navegador. Vou inspecionar aqui o elemento e olha quanto que ele tem de altura. 550 e não 500 como a gente definiu. E aí é o que eu gosto de estar explicando. É o efeito colateral do padding top está utilizando aí Content Box como box sizing, né? Então ele está usando o conteúdo dele, ou seja, eu estou falando que o conteúdo dele tem 500, só que como você ainda adicionou mais um pad, um espaçamento interno de 50, ele somou 50 aí na altura do seu elemento. É isso aí. E João, como é que a gente fazia anteriormente para resolver esse problema? Muda para 450 a altura, aí você tem 50 lá em cima, vai ficar com 500 no final, que é o que você queria. Você tinha que fazer cálculo. Então, se o seu layout mudasse por alguma razão, todo mundo odiava, porque tinha que recalcular tudo. Aí eu decidi colocar agora um padding button, espaçamento inferior. De 50 também. Então agora de 450, vamos passar para 400, porque tem 50 em cima, 50 embaixo, aí somado vai dar 100, mais os 400 vai para os 500 de altura. Então ele sempre afeta. Isso era antes do CSS3. Aí com a propriedade box size nós conseguimos resolver esse problema. A gente consegue dizer assim, ó, eu quero que esse elemento resolva o problema dele aí dentro. Não estoure os limites que eu defini de 500. Em outras palavras, de vez você levar em consideração a altura que eu estou falando para você, ou e a largura também vai se aplicar a mesma coisa, de vez você levar em conta o conteúdo, content box, leva em consideração as bordas do elemento. Lembra que o padding, ele é o espaçamento entre a borda e o conteúdo. Exato. Então eu quero que você leve agora em conta as bordas do meu elemento. Então é 500 pixels de uma borda a outra borda. Então se tiver o padding top, padding button, ou qualquer outro padding, ele vai ter que se ajustar lá dentro e espremer o conteúdo que está lá. É isso aí. Vamos ver como resolver isso então com um box size. Então aqui ó, a gente vai adicionar aqui um seletor universal. Isso a gente está fazendo para você colocar esse box size em todos os lugares da sua página. Se eu quisesse que apenas esse meu elemento tivesse esse comportamento diferenciado, eu colocaria o box size só nele. A menos que você tenha alguma razão muito específica para fazer isso, o mais comum é você colocar em todos. Por isso que a gente está falando que vai colocar logo no universal mesmo, tá bom? E nas próximas aulas de padding, nós nem vamos explicar esse bloco porque já falamos aqui. Nós só vamos relembrar. Vamos colocar o seletor universal para ajustar o box sizing. Então eu vou colocar aqui a propriedade box sizing e eu vou mudar aqui para o padrão é content box, eu vou mudar para border box. Voltando aqui, veja que o nosso padding ali de 50 continua. Se mantém. Quando a gente passa o mouse, a altura agora é realmente 500. Então ele não empurrou mais para 550, ele está resolvendo aí os cálculos sozinho. E se você gostou desse vídeo, dessas dicas aí de como funciona o espaçamento interno, como funciona também o box model, como você pode resolver isso e entender de uma vez por todas porque às vezes a altura começa a somar, às vezes ela não soma, quais são essas diferenças, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí em algum grupo de desenvolvimento, algum grupo aí nas suas listas de contatos e a gente se vê num próximo vídeo. Se inscreve no canal, tem vídeo aqui, ó. Até lá. Até lá.